Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Rebeca, sou brasileiro morando aqui no Canadá. E hoje o vídeo ele vai ser um conteúdo totalmente diferente do que vocês estão acostumados. Então vamos dar uma pausa nos conteúdos de imigração e revalidação. E o vídeo de hoje ele se trata de como que foi que eu montei o meu computador aqui no Canadá. Roda a vinheta! Uma coisa importantíssima da gente falar aqui, antes do vídeo começar, é que esse vídeo ele não é um vídeo tutorial de como montar seu computador, por motivos de não sou especialista na área, não tenho conhecimento suficiente. Apesar de que sim, eu me formei em técnica informática ali por volta de 2012, mas faz mais de 10 anos que eu não monto computador e muita coisa mudou desde então, tá? Mas para quem quiser um vídeo tutorial de como montar seu computador, eu vou deixar aqui duas opções. Uma opção de um brasileiro, certo? Que eu achei um vídeo bem completo, e outra opção de um youtuber canadense que particularmente eu gosto muito dos conteúdos, que é o Linus, certo? Para quem está aqui no Canadá e quer saber peças aqui do Canadá que pode ter acesso, tá? Mas só um disclaimer aqui antes da gente começar o vídeo. E eu quis fazer um vídeo sobre isso, gente, porque foi realmente um processo a montagem desse computador. Então eu tomei a decisão de montar um novo computador ali lá antes mesmo de eu emigrar, porque o meu laptop ele não estava já dando conta das coisas que eu precisava fazer, né? Então apesar de eu ter trazido ele aqui para o Canadá, mas eu sabia que quando chegasse aqui eu ia precisar de um computador melhor para estudar, para editar vídeo, né? Para fazer todas as coisas que eu tinha interesse em fazer naquela ocasião. E claro, eu decidi comprar as peças aqui no Canadá, porque o Brasil ele tem mais imposto em produtos eletrônicos importados do que o Canadá, né? Então eu conseguiria peças que fossem por um preço melhor e que tivessem mais qualidade do que se eu tivesse, por exemplo, que comprar e importar no Brasil. E isso sem falar trazer aqui para o Canadá, né? Que a gente sabe que excesso de bagagem, né, que eu tive que pagar inclusive quando eu vim aqui para o Canadá, é muito caro, então eu não queria trazer um aparelho que eu poderia construir sim e comprar aqui no Canadá, certo? Então por isso que eu deixei para construir aqui, mas o planejamento ele começou ali, como eu falei, desde antes da imigração, né, quando eu comentei com meu namorado, né, inclusive que meu namorado foi quem me ajudou a montar esse computador, ele montou mais do que eu, inclusive, porque ele sabe muito sobre montagem de computador. Beijo, amor, inclusive, muito obrigado por sua ajuda. E a gente começou a se falar ali, né, sobre a questão do computador bem antes de eu imigrar, pra gente planejar, porque tudo que eu gastei com esse computador foi, eu ganhei, na verdade, eu juntei esse valor antes mesmo de eu imigrar. E acho isso importante falar para quem tá querendo vir aqui pro Canadá, que não é interessante que você se endivide, né, que use o seu crédito ali, sem planejamento, né? Então foi só uma coisa que foi bem planejada antes, então eu já guardei o dinheiro, a gente já viu quanto mais ou menos queria custar as peças, né, para comprar, e aí a gente comprou quando eu cheguei aqui no Canadá. Então, para a gente planejar, né, mais ou menos quanto queria custar, que peças eu iria querer para construir o meu computador aqui, a gente usou algumas ferramentas, né, de pesquisa. Dentre elas, a principal foi esse site aqui, que é o PC Part Picker, que basicamente é um site que você vai primeiro você coloca o seu país e aí você vai colocando, né, as peças que você quer e ele vai falando quanto que ficaria essas peças. Ele inclusive faz uma comparação entre os sites, né, por exemplo, dessa peça é melhor, por exemplo, na Amazon, dessa peça é melhor no Canada Computers, né? Ele vai comparando ali cada peça os preços, para basicamente no final você saber quanto que seria o preço final do seu build, né? Que seria ali a composição de todas as peças juntas do seu PC. E o mais legal ainda, além de tudo isso, né, que ele faz essa junção de todas as peças, ele coloca ainda incompatibilidades, né, se você, por exemplo, escolher uma peça que não é compatível com outra, ele coloca ali também a incompatibilidade das duas peças para você ficar alerta, porque pode ser que você precise fazer algum ajuste ali para encaixar essas duas peças juntas, ou pode ser inclusive que elas nunca sejam compatíveis, né? Então achei um site bem interessante. O problema só é que ele, infelizmente, ele não coloca a opção do Brasil como país ali, quando você seleciona o país que você está fazendo a sua composição. E depois que a gente construiu, né, pesquisou ali no site e tudo, a gente conseguiu estabelecer que eu precisaria de mais ou menos $2.000 para conseguir ter um build, né, ali, construir meu PC do jeito que eu queria, né, com as partes que eu queria. Então eu já comecei a economizar esse valor antes mesmo de migrar, para que eu não me endividasse aqui quando chegasse no Canadá. E a ideia era justamente, ao longo, né, do período que eu tivesse aqui, a gente ia conseguindo promoções, né, ia comprando, talvez na internet, talvez em algum local físico, né, e construindo aos poucos, pegando as peças aos poucos, para conseguir tirar o melhor ali financeiramente dos programas de promoções. Porém, quando eu cheguei aqui,
um pouco tempo depois que eu cheguei, mais ou menos um mês, estava tendo uma promoção bem interessante do Canada Computers, que estava relacionado com o período do dia 1º de junho, que é o período ali do Canada Day. E aí a gente aproveitou esse final de semana de promoção para basicamente comprar todas as peças, né, do meu computador. Então a gente acabou não seguindo o plano de comprar aos poucos, acabou comprando tudo de uma vez mesmo, porque a gente conseguiu uma promoção boa ali naquele período que eu cheguei. E agora vou mostrar para vocês as peças que eu comprei e quanto que elas custaram, né? Começando pela case, que foi a case da NZXT H5, que custou $79,99, ou seja, $80. O processador, né, que foi o Intel Core i7 de 20 cores. E sim, gente, eu tô a par do que está acontecendo das polêmicas relacionadas à Intel. Mas infelizmente eu só soube dessas polêmicas depois que eu comprei o processador. Mas, apesar disso, não tive grandes problemas até agora, então, por enquanto, tá tudo ok, tá? Mas quem for construir um PC, fique alerta, sim, que está havendo algumas polêmicas relacionadas com a Intel, e por isso algumas pessoas estão preferindo processadores da AMD. Mas eu gastei nesse processador foi $508, tá? Além disso, a motherboard, que é a placa-mãe, foi uma placa-mãe da Asus, que é a Prime Z790p Wi-Fi, que custou $259,99. Além disso, memória RAM, que foi a Kingston Fury Beast de 32 GB, que custou $149,99, tudo dólar canadense, certo, gente? A memória HD, que apesar de não é HD mais, né, as memórias HD estão obsoletas, a memória ela é bem pequenininha agora, inclusive foi uma coisa que bem diferente de quando eu costumava montar computadores, mas a memória que a gente usou foi a Samsung 990 EVO de 2 TB, que custou $199,99. O cooler da CPU, que custou $79,99, que foi da Deepcool. Além disso, teve a placa de vídeo, né, que foi da Asus, é o Duo GeForce RTX 4060, que custou $419. O que mais que tá faltando? A Power Supply, né, que basicamente é o que vai ali converter, né, a parte da energia elétrica que vai ser usada para o computador, foi da Corsair RMX Shift Series, a RM850X, que foi $203,99. E comprei também os fans, né, que são os ventiladores, os coolers, né, a parte, além do cooler do processador, para deixar não aquecer a minha case, né, que também foi da Deepcool, e eu comprei 3 unidades, que foram RGB, e as 3 custaram $64,99, tá? Então foi isso que eu como é que se diz? Gastei no build do meu PC. Lembrar que eu não comprei teclado, mouse e monitor, porque o meu namorado disse que ia me emprestar até que eu conseguisse ali, né, pagar outros para mim, né, comprar alguns para mim. Então, por isso que eu não precisei comprar. Mas são coisas importantes para utilizar o seu PC, certo? Isso aqui foi o que eu gastei só no build do PC em si. Mas que é importante ter os outros acessórios para conseguir utilizar de maneira correta o computador. E claro, todos esses valores eu coloquei em uma planilha que eu vou colocar aqui para vocês agora, que mostra qual item, né, no caso, quanto que foi o preço e quanto que é o preço com o imposto, né? Por quê? Porque aqui, quando você vê um preço na prateleira ou no site, ele é um preço que ele tá sem o imposto embutido. Quando a gente vai passar no caixa, quando vai finalizar a compra, aí o sistema adiciona um imposto, que aqui na província de Ontário é mais ou menos 13% esse imposto, para praticamente todos os produtos, né? Pelo menos que eu conheço. Acredito que talvez tenha impostos diferentes para produtos como cigarro, álcool, né? Ou produtos assim. Mas a maioria dos produtos tem essa taxa de imposto ali, de 13%. E vocês podem perceber que a maioria dos itens que eu escolhi, eles eram mais claros, né, branco ali ou cinza, porque justamente eu queria esse design mais claro, esse visual mais clean para o meu PC. Porém, se você escolhe qualquer cor que não seja preta ou cinza no mundo, né, aqui de construção de computadores, geralmente vai ter um preço maior embutido. Então, por exemplo, uma case branca geralmente ela é mais cara do que uma case preta, do mesmo jeito que uma case rosa vai ser mais cara do que uma case preta, né? Então, quanto menos colorido for, mais barato vai ser, né, para quem quiser construir aí um PC por menor preço possível, tá? Mas eu acabei querendo um visual mais clean, então eu acabei pagando um pouco mais por isso.
E depois de comprar todas as peças, nós tivemos que montar o computador. De maneira geral, o processo de montagem ele não foi muito demorado, a gente demorou mais ou menos ali uma tarde para montar. Porém, sempre acontecem percalços no meio do caminho. Então, a primeira power supply que a gente comprou, que não foi a que eu coloquei na planilha, foi a primeira de todas, ela não foi compatível com a nossa case, né? Então, a primeira power supply que a gente comprou foi essa daqui. E os cabos que vieram nela eram cabos muito curtos. Então, acabou que a gente não conseguiu adaptar com a case que a gente comprou. Então, a gente teve que voltar lá na loja para fazer a troca da power supply para uma que se adaptasse melhor à case que a gente comprou. Depois voltamos, né, para casa para terminar de montar o computador. E como eu falei, demorou mais ou menos ali um dia, uma tarde mais ou menos, pra gente conseguir terminar. E o computador está funcionando bem, graças a Deus. É tanto que eu estou gravando esse vídeo, né, e editando nele agora, nesse momento. Então, essa foi a experiência de montar um computador aqui no Canadá e tudo que eu gastei nesse processo, né? Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa um like para saber que você gostou, se inscreva aqui no canal para saber mais conteúdo sobre vida no Canadá, revalidação médica, né? E caso você queira que eu faça um vídeo especificamente comparando os preços dessas mesmas peças ou peças parecidas no Brasil, comente aqui embaixo para eu saber que você quer esse tipo de conteúdo, tá? E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Yeah.